as ofertas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma oração, né? Muito bom poder falar com o nosso Senhor, para que Ele possa agora abençoar e nos direcionar no momento da palavra, amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais essa manhã, por mais essa oportunidade de estarmos na Sua presença, por essa oportunidade de estarmos em comunhão. Muito obrigado por cada irmão aqui. Pedimos que a bênção do Senhor, a bênção do Seu Espírito Santo seja sobre nós, seja através de nós, trazendo a alegria que vem do Espírito Santo, a alegria de Te conhecer, a alegria de saber que nós somos salvos porque nós fomos perdoados pelo Senhor, a alegria de saber que nós temos uma nova chance de fazer tudo diferente, a alegria de saber que nós podemos representar o Senhor em todas as coisas, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha com poder, venha com autoridade, trazendo a Tua presença intensa sobre nós, fazendo com que nós possamos compreender, assimilar a Sua palavra e sermos transformados pela Tua palavra através do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É isso que nós pedimos. Recebe toda a nossa adoração, assim como nós falamos aqui no momento de louvor, no momento das ofertas sobre gratidão. Recebe a nossa profunda, a mais profunda gratidão. Tu és o Deus que criou todas as coisas, é o Deus digno de todo louvor, toda glória, honra e adoração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Vamos lá então. Hoje o tema é repetição, reconfiguração e revelação, tudo com re para a gente lembrar né? Repetição, reconfiguração e revelação são três temas principais que nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver que ele vai enfatizar sobre repetição, ele vai falar sobre reconfiguração e ele vai mostrar a revelação. E vamos acompanhar o texto então, para que Deus possa nos falar sobre essas três coisas, amém? Então, vamos lá, o versículo número 1, ele fala sobre repetição, né? O texto está escrito assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É novidade isso que ele está falando, né? É uma repetição, até agora, alegrem-se no Senhor, eu estou alegre, por isso regozijem-se comigo, né? Então ele está repetindo, alegrem-se no Senhor. Ele continua: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para todos vocês. Então ele está falando, repetir, né? Repetir de novo as mesmas coisas. Ele escreveu escrever-lhes, né? Mas é uma repetição de mesmas coisas. E vamos entender o que essa repetição pode nos ensinar, o que isso pode trazer para as nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos aí, ele fala sobre repetição da alegria. Ele insiste que o tema do cristão, a vida do cristão é alegrem-se. E não é somente alegrem-se, né? Porque existe, popularmente o pessoal fala, aquele cara é bobo alegre, né? Não existe o bobo alegre. O cristão, a alegria do cristão
está no Senhor. A alegria do cristão é uma manga cair no chão e falar que Deus entregou aquela manga para ele, porque a alegria dele está no Senhor. Ele sabe que Deus está cuidando de todos os detalhes. A nossa alegria, amados, é diferente da felicidade que se busca no mundo, e aqui eu não estou contrapondo a ser feliz. Você pode pedir a Deus por sua felicidade também, né? Mas a felicidade, nós já falamos, a felicidade ela é uma consequência de algo bom que acontece, amém, amados? Na verdade, eu fui promovido, eu recebi um aumento, deu certo um negócio bom para mim, fui bem na prova, aí você fica feliz. Agora, a alegria no Senhor é fruto do Espírito Santo, é alguém que tem essa consciência de que Deus está cuidando de todos os detalhes, de que Deus nos abençoa em todas as nossas necessidades, e independente se deu certo ou não, você tem alegria. Amém? Isso é o que a palavra diz. Eu não estou falando isso que é fácil para mim fazer, né? Isso nós sabemos que não é fácil vivermos alegres a despeito das circunstâncias que acontecem à nossa volta, mas o chamado de Deus é que nós tenhamos alegria em Cristo, que é fruto do Espírito, de uma pessoa que vive no Espírito, de uma pessoa que não deixa apagar o Espírito. É a coisa dar errado e ele ser alegre no Senhor. Amém? Então é uma repetição de Paulo, né? E uma outra coisa que ele fala aqui, a repetição é segurança. Falem comigo, a repetição é segurança. Amém? Repetição é segurança. É que nem pais, né? Pais, vocês repetem para os seus filhos: não faz isso, filho, não vai. O moleque vai lá e faz, né? Eu cresci ouvindo instruções do meu pai, repetindo, e ainda eu tive a capacidade de errar muitas vezes, de desobedecer muitas vezes, mas a repetição é segurança. Pais, não se cansem de dar a orientação do Senhor sobre a vida dos seus filhos. A gente chega numa idade, né, na adolescência, de novo está falando essas mesmas coisas, nada a ver, meu pai, viaja, no tempo dele que funcionava. Hoje ele não entende de internet, não entende de celular. Pais, não cansem de falar sobre a verdade, proclamem a verdade. A repetição é segurança. Amém? Se a gente for pensar, no nosso aprendizado, nós aprendemos por repetição, não é verdade? Toda criança aprendeu a falar por repetição. Ninguém falou assim, senta agora, A é assim, B mais A dá B. Ninguém fez isso para filho nenhum. Você foi conversando, foi repetindo, e o nosso aprendizado é por repetição, não é? Então repetir é muito importante. Repetir, ele cria conexões no nosso cérebro, e quanto mais você fala a mesma coisa, aquilo passa da memória de uso rápido para uma memória definitiva, né? Ele passa por hardware. Então nós aprendemos por repetição, né? Quando eu ensino música, né, eu trabalho com música, eu trabalho com a didática de música, e não tem nada mais poderoso do que fazer a mesma coisa na próxima aula, porque na próxima aula vai estar melhor, vai estar fixado, e daí a gente pode melhorar a coisa. Nós temos a tendência hoje, por causa das novidades, por causa da nossa tecnologia, por causa do que acontece no celular, de que o que é novo é bom. E é verdade, o que é novo é bom, mas dá uma falsa segurança de que você conhece muita coisa, é ou não é? Você sabe de muita coisa, mas você não domina nada. O que é melhor, você saber de muita coisa ou dominar pouca coisa? Você saber de muita coisa e não dominar nada? Ou você saber o essencial e dominar o essencial? Né? Então nós vivemos numa era que pode trazer uma falsa sensação de capacidade, de sabedoria, porque você sabe de muita coisa, mas corre o perigo de não ter nada retido em você, de não dominar nada. Uma outra coisa que a repetição ela nos ajuda é transformar coisas boas em hábito. Então o nosso hábito de ler a Bíblia todos os dias, isso faz com que a palavra de Deus ela
passe para a nossa vida, ela se instale na nossa vida e se transforme em hábito. Não tem jeito de falar, bom, amanhã eu vou criar um novo hábito e amanhã eu vou conseguir fazer isso sempre. Não, a gente tem que forçar a barra. Nós precisamos colocar, depois do almoço eu vou colocar isso aqui na minha rotina e eu vou ter que ser incisivo, eu tenho que ser intencional para que isso entre na minha rotina, senão eu não consigo colocar. Né? Então isso nós vemos no esporte, isso nós vemos nas artes, isso nós vemos em qualquer outro tipo de disciplina. Né? Pessoal que estuda, né? Pessoal que está prestando vestibular, pessoal que quer ir bem na prova, né? Não adianta a gente estudar tudo um dia antes da prova. Isso é normal, isso nós já sabemos. Nós precisamos ter um hábito de estudar, de reler sempre as mesmas coisas. Então Paulo já sabia disso. Ele fala que a repetição é segurança. Não é você correr atrás das coisas depois que o leite se derramou, mas você tem um hábito, você tem a segurança de repetir a palavra de Deus, o que Deus nos ensina todos os dias, a todo momento, amém? Então vamos repetir um para a vida do outro. Você é imagem de Deus. Fala para o seu irmão do lado. Você é imagem de Deus. Eu tenho certeza que ele sabe, eu tenho certeza que ela sabe, mas nós precisamos repetir isso. Sabe por que acontece o desvio? Sabe por que a gente desvia? Sabe por que a gente faz besteira? Não é porque a gente não sabe, é que não foi repetido. Nós somos imagem de Deus, nós somos convidados a representar Deus em todas as coisas, amém, amados? Repetição é segurança. E Paulo sabia disso. Eu comentei, né, os benefícios da repetição. Você fixa uma informação, você automatiza essa informação fixada e você aperfeiçoa essa informação, essa habilidade. Não tem como você chegar no nível de aperfeiçoamento se você não tem nada retido, se você não tem nada como hábito, não tem como aperfeiçoar, amém? Então, repetição é segurança. E aqui no verso 2 e 3, Paulo vai repetir sobre ter cuidado. Olha só que interessante, no verso 2 eu sublinhei ali, ele repete 3 vezes, cuidado, cuidado e cuidado. Então uma atenção, uma ênfase que ele está dando, tomem cuidado com os cães, com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Então, Paulo ele está chamando a atenção para tomar cuidado com quem? Com os cães, com esses que praticam o mal e com a falsa circuncisão. Eu gostaria de chamar a atenção sobre essa falsa circuncisão. O que seria a falsa circuncisão? Isso ele está escrevendo na época em que os judeus estavam sendo cristianizados, eles estavam se convertendo ao cristianismo. E o judaísmo, ele tem o costume, ele tem a tradição que no seu povo, todo menino até 8 dias, no seu 8º dia de vida, ele passa por uma operação de circuncisão. Ele corta a pele do seu prepúcio, e isso serve como um sinal de que ele é hebreu. Deus fala isso em Gênesis capítulo 17, para Abraão circuncidar o seu filho e todo homem da sua casa. Isso seria um sinal de aliança, é um sinal externo de aliança, e Paulo está falando, cuidado com o sinal externo de aliança. O que ele quer dizer é que o que é externo pode não ser uma aliança verdadeira. Ele fala, cuidado com esse pessoal da falsa circuncisão, certo? Então, o que seria uma falsa circuncisão? Se, por exemplo, eu vestir uma camiseta do Corinthians aqui, não quer dizer que eu sou corintiano, né? Porque eu não entendo nada de futebol. eu torço para o Brasil, amados, quando tem Copa do Mundo e eu sei que o Brasil tem que fazer gol do outro lado. Não entendo nada de futebol. Se eu botar uma camiseta do Corinthians, eu sou fake, corintiano fake,
Deu para entender? Mas pode ser uma falsa, né? A falsa circuncisão é isso. Você tem um sinal no seu corpo, você tem um comportamento, você se vestir de alguma forma, você tem um tipo de linguagem, um crentez, e na verdade por dentro você não é cristão. Amém? E Paulo está falando, tomem cuidado. Ele fala 3 vezes, tomem cuidado com a falsa circuncisão. Porque eles estavam querendo falar o seguinte, gente, para a gente ser salvo, além de crer em Jesus Cristo, nós precisamos passar pela circuncisão. Para a gente ser salvo, gente, nós precisamos fazer parte da Betel. Para a gente ser salvo, gente, a gente tem que ter uma carteirinha assinada por um pastor mundial, né? Então era mais ou menos isso, algo externo para garantir a salvação. E Paulo fala, cuidado, cuidado, cuidado. Amém? E o que seria então a verdadeira circuncisão? A verdadeira circuncisão é aquela, ele fala no versículo, o que é falsa circuncisão. A verdadeira circuncisão é adorarmos a Deus pelo Espírito. Não é adorarmos a Deus vindo aos domingos na igreja. Novamente, venham aos domingos na igreja. Mas isso não significa adorar a Deus, porque nós podemos vir domingo à igreja e ficar no celular, e ficar postando story, e ficar conversando no WhatsApp, né? E ficar falando mal do irmão, e ficar reparando na irmã, né? A verdadeira circuncisão é adorarmos a Deus pelo Espírito, você estar presente, né? Não só no domingo, amados, todos os dias ter uma relação com o Espírito Santo. Como eu crio essa relação com o Espírito Santo? Eu preciso orar, amados, nós precisamos orar. A oração é adoração no Espírito. Se nós não oramos, Deus, o que eu vou decidir hoje? Deus, me ensina como responder essa questão. Deus, eu fecho o negócio ou não? Deus, eu estudo ou não? Se nós não temos isso, nós não estamos adorando em Espírito. Isso é uma coisa. A segunda coisa é ler a Bíblia. Como é que nós vamos falar da vontade de Deus? Como é que nós vamos obedecer à vontade de Deus se a gente não conhece a Bíblia? Se nós não Deus fez assim, bom, gente, eu vou me revelar através do meu filho, e eu vou me revelar através da palavra de Deus. Eu vou deixar escrito para eles entenderem a minha vontade, o que eu quero, o que deve acontecer com eles, o que eles devem fazer, eu vou deixar escrito. Então Deus teve a paciência, o capricho de pegar a Bíblia e escrever, e nós não temos a capacidade de sentar 15 minutos para tentar entender esse versículo, porque Deus amou o mundo. Deu para entender, amados? Adorar em espírito é orar, é pedir a revelação do Espírito Santo. Como que nós vamos ter uma revelação de uma coisa que nós não... Então, adorar a Deus pelo Espírito é buscar conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, é buscar a orientação do Espírito Santo. Jesus fala que o Espírito Santo, ele não vem falar coisa esquisita, coisa confusa, ele revela o que Jesus ensinou. Isso está lá no livro de João. O Espírito da verdade, ele vem revelar tudo aquilo que eu ensinei, ele vai fazer lembrar tudo aquilo que eu ensinei. Amém, amados? E como que nós vamos pedir direção, discernimento do Espírito Santo se a gente não tem o que Deus nos ensinou na sua palavra? Amém? Então, uma vida a Deus pelo Espírito, adorarmos a Deus pelo Espírito, é uma vida consagrada ao Senhor todos os dias, em oração, em leitura da palavra, em comunhão, em relacionamento com o Espírito Santo. E segunda coisa, a verdadeira circuncisão é nos Cristo Jesus, nós sermos alegres, né? Ele repetiu lá no começo, é nós sermos alegres, por causa do quê? Por causa de Cristo Jesus. A nossa Jesus é o que Jesus fez por nós, não é o que eu sou capaz de fazer, não é o dinheiro que eu tenho, não é a sabedoria que eu tenho, não é a influência que eu tenho, não é a cidade que é a minha glória, não é porque eu sou conhecido, não. É porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, é porque Jesus Cristo me perdoou, Ele me transformou, Ele me deu uma nova chance, e essa é a minha glória. Amém, amados? Então,
nós não buscarmos nos aperfeiçoar, né, sermos conhecidos, empreender, ser bem-sucedidos, amém, mas essa não é a nossa glória. Nós somos perdoados por Deus e que Jesus já morreu por nós, nos gloriarmos em Cristo Jesus, e isso é a circuncisão. Então, para fechar esse assunto, a religião, vou trocar as palavras, a religião não é nós chegarmos aqui aos domingos para cantar. A religião da reconfiguração dos valores. Verso 4 está escrito: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que está na lei, é irrepreensível. Paulo agora fala: bom, se fosse confiar no meu comportamento, na minha reputação, eu poderia confiar muito mais. Eu sou circuncidado ao 8º dia, isso aí que eles estão falando para fazer, eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou do povo de Israel, e eu sei a minha tribo é de Benjamim. Nessa época, o povo de Israel, eles estavam vindo do pós-exílio, muita gente não sabia mais nem qual era a tribo, qual era a descendência dele, e Paulo tinha essa linhagem: eu sou da tribo de Benjamim, então eu sou do povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou verdadeiro hebreu, hebreu sangue puro, né? Então, aí ele fala, quanto à lei fariseu. Quando a gente ouve fariseu, a gente tem uma certa repulsa, né? Poxa, fariseu é aquele cara que Jesus ficou criticando, né? Mas fariseu nessa época eram pessoas que conheciam a palavra, que conheciam a Torá, que conheciam a Bíblia de cabo a rabo e viviam rigorosamente tudo aquilo que estava escrito, né? Então ele fala: quanto à lei eu sou fariseu, né? E quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja. Então é a mesma coisa alguém falar assim, ó: bom, eu sou cristão, eu sou crente mesmo, vou para a igreja, faço estudo bíblico, leio a Bíblia, oro todos os dias, faço reunião, oro pelas pessoas, o Espírito Santo desce, acontece muito, eu faço e aconteço, né? E quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja, Paulo fala, né? Hoje em dia seria mais ou menos assim. E quanto à minha posição de religioso, eu critico mesmo as outras pessoas. Quanto à minha opinião política, eu critico mesmo a outra opinião, né? Então Paulo está falando assim: eu sigo a perseguir o outro lado, eu persigo o outro lado, eu jogo na prisão o outro lado e eu assassino, eu mato as pessoas do outro lado. O Paulo está falando isso, né? E depois, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu falo: eu não tenho nenhuma passagem na polícia, a minha ficha é limpa. Então Paulo está falando assim, ó: se for para ser salvo por ser uma pessoa boa, eu sou o cara, né? Só que aí entra a reconfiguração de valores. Reconfiguração de valores. Ele vai pegar tudo isso aí, né, que era invejável, viu? Naquela época era invejável. Era uma pessoa para ser admirada, reconhecida, né, com boa reputação,
né, respeitada. Ele pega tudo isso e nós vamos ver nos textos seguintes que ele fala tudo isso é esterco, né? Tudo isso é esterco para adubo, né? Ele fala. Então nós estamos vendo uma reconfiguração de valores. Tem uma outra palavra que é reset, né? Vocês sabem o que é reset? Resetar, né? Eu cresci jogando videogame, amados. E quando a coisa estava indo ruim, estava dando mal, resetava o jogo, né? Eu tenho uma cunhada querida aqui, lembramos? Eu tinha um joguinho, amados, do Mario. Aquilo lá eu tinha jogado o quê? Umas 30 horas de jogo, sabe? O jogo bem jogadinho assim, ó, com memória salva a cada fase. E ela resetou a minha memória para salvar a primeira fase. Escreveu o nome dela em cima. Brincadeira. O reset é isso, gente. Apagar tudo que você tinha conquistado, apagar os seus valores, tudo que você achou que era valioso, você apaga, você reconfigura, formatar um computador, vai instalando programa que chega o computador trava, né? Dá aquela tela azul, você tem que mandar formatar, né? E Paulo fez isso na vida dele, ele reconfigurou os valores, o que era lucro para ele, se tornou lixo. No versos 5 e 6, né, ele fala tudo o que era lucro, e isso se torna lixo. Então, o que seria hoje lucro para nós? O que seria hoje sucesso para nós? Diploma, uma faculdade, não sou contra, tá, amados? Mas eu vou falar o que pode ser lucro para hoje. Um diploma de uma faculdade muito bem conceituada pode ser um lucro, é um benefício. Você ser a pessoa mais rica da sua cidade, você ser uma pessoa mais próspera da sua cidade, você ser uma pessoa capaz de gerar startups, né? Novos negócios, novos empreendimentos, isso é muito vantajoso, né? Você ser criador de um app novo, imagina, e aí todo mundo, como se fosse o dono do Insta, dono do Face, né? O dono da Meta, isso é um tesouro para ele, não é? Mas o que poderia ser hoje então? Você teria coragem, né, de tudo que você conquistou até hoje, falar, bom, eu fui campeão mundial de judô, eu sou reconhecido na minha cidade como um professor de música, como um maestro, eu sou músico, mas tudo isso aqui eu considero como esterco, né? Você, com as suas conquistas, tudo que você conquistou, tua faculdade, tua empresa, teu dinheiro, teu respeito, tua reputação, você tem coragem de reconfigurar esses valores e falar, tudo isso aqui não serve para nada? Paulo está fazendo isso daqui, e nós vamos entender por que ele está fazendo isso daqui, amém, amados? Ele reconfigura a prioridade dele, o que é mais importante, ele reconfigura, né? Eu estava correndo atrás do estudo, então, não estou falando para não correr, tá? Mas continua correndo, continua trabalhando, continua fazendo, mas isso não é prioridade. Não adianta você ser o melhor aluno da sua sala se você não conhece a Cristo. Esse é o ponto que nós vamos chegar. Reconfiguração da prioridade, o texto está escrito: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. A causa é Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Isso aqui é o principal. Conhecimento da suprema grandeza de Cristo Jesus. E esse conhecimento, nós sabemos, nós já pregamos, que conhecimento não é informação sobre Jesus, quando ele nasceu, com quem que ele viveu, o que que ele fez, o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso é conhecimento, né? Isso é informação. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus é o conhecimento relacional que nós temos com Cristo Jesus através do Espírito Santo. Nós temos que ter informações de Jesus? Nós temos, mas nós precisamos ter o conhecimento relacional, amém? Cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco.
para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, aquilo que eu comentei, Paulo, ele considera tudo que ele tem, fama, status social, diploma dele, ele tinha estudado com o melhor professor daquela época, que chamava Gamaliel, né? Diploma de faculdade hoje, ele fala que é tudo esterco, né? E a prioridade dele passa a ser a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E qual seria hoje a prioridade da nossa vida? Pergunta para o irmão do seu lado, qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? O que você quer da sua vida? Comer, dormir? Não pode, tá, amados? Qual é a prioridade da sua vida? Amados, Paulo nos ensina através disso que é o conhecimento de Cristo. Você pode ter muitas coisas importantes, você deve ter coisas importantes da sua vida. Eu não estou refutando que você não deve estudar, que você não deve trabalhar, que você não deve ser zeloso, que você deve cuidar da sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Mas a tua prioridade, a minha prioridade, a nossa prioridade tem que ser conhecer relacionalmente Cristo Jesus através do Espírito Santo. Amém? Essa deve ser a prioridade. Como que nós podemos responder isso? A gente responde essa pergunta através da nossa agenda. Como que está a nossa agenda? O que a gente planejou de segunda até sábado? O que tem lá? Tem tempo com Deus? Tem leitura bíblica? Ou não? Tem bike, passeio de bike? Né? Eu, Coquinho, Cleito, a gente marca, né? Quarta-feira é sagrado. A gente está lá. Tenho minhas aulas anotadas, mas será que na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho tempo com Deus, leitura da palavra, oração, intercessão pelos meus irmãos, orar pela igreja Betel? Será, amados? O que é prioridade na nossa vida? É o conhecimento de Cristo Jesus ou fazer as coisas para ganhar dinheiro e viver bem? E viajar o mundo? Qual é a prioridade? Paulo está falando que é tudo esterco e nós vamos entender. Continuando o texto. Então nós vemos uma reconfiguração da vontade na vida de Paulo. Olha essa primeira palavra do verso 10. Quero. O que nós queremos, amados? O que nós queremos? Nós viemos à igreja porque nós queremos o quê? Né? Nós queremos ser abençoados. Sabe, o que nós admiramos, as pessoas que nós admiramos e as pessoas que nós não admiramos, reflete muito o que nós desejamos como sucesso. Um exemplo, uma pessoa que deseja, que quer muito dinheiro, coloca o dinheiro como uma prioridade. Quem ela admira? Ela vai admirar quem tem dinheiro. Ela admira quem compra roupa boa, quem tem casa nova. E novamente, amados, não tem problema, tá? Eu estou falando. Isso denuncia o que nós queremos. E essa pessoa despreza as pessoas que não têm posse, que não têm condições financeiras. Mudar de exemplo, uma pessoa que acha que inteligência é sucesso. Então, quem que ela vai admirar? Ela vai admirar quem é inteligente. Ela vai admirar escritores, filósofos, e ela vai desprezar as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas simples. Ela não consegue se relacionar com esse tipo de pessoa. Isso demonstra o que ela quer, o que ela busca, o que ela acha de importante, o que ela tem de prioridade. Então, o que nós queremos? Paulo, ele quer conhecer a Cristo. E o ponto principal de hoje, o nosso desejo, ele deve ser reconfigurado. A nossa vontade, ela deve ser reconfigurada. A nossa prioridade, o nosso desejo, amados, é querer conhecer a Cristo. Amém, amados? Nós viemos hoje para Betel, para quê? Para conhecer mais a Cristo. Nós viemos sim
encontrar com os irmãos, nós devemos nos encontrar com os irmãos, nós devemos servir os irmãos, nós devemos ter alegria em abençoar a vida dos irmãos, né? Mas o principal, nós viemos aqui conhecer a Cristo. Se nós não sairmos daqui hoje sem um conhecimento de Cristo que mude a nossa vida, pode ser que nós perdemos tempo hoje. Pode ser que nós perdemos tempo. E o meu apelo de todo o meu coração, essa igreja Betel, ela existe, não existe por acidente, não existe para provar nada para ninguém, não existe para dizer que nós somos capazes de ser uma igreja, não existe por causa de orgulho. O único propósito que a igreja Betel existe é para que nós conhecemos mais a Cristo. Se nós não estamos conhecendo mais a Cristo, nós estamos falhando. Então, meus amados, minhas amadas, o nosso esforço, a nossa prioridade, o grito do nosso coração é conhecer a Cristo, é conhecer mais a Cristo, que isso mude a nossa vida, que isso mude o nosso jeito de falar. Se não está mudando o nosso jeito de falar lá fora, se não está mudando o nosso jeito de tratar as pessoas lá fora, se não está mudando o nosso jeito de tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, tratar bem os colaboradores, se nós somos grossos com as pessoas, nós não estamos conhecendo a Cristo, e isso não está nos transformando. Filho, se você não honra os seus pais, se vocês não amam os seus pais, Jesus Cristo, você não está conhecendo Jesus Cristo, porque se você conhece Jesus Cristo, você honra seus pais, você ama os seus amigos, você ora por seus inimigos. E o nosso empenho, o empenho da igreja Betel, é que nós conheçamos, o nosso desejo, o nosso maior desejo seja conhecer a Cristo. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, eu quero que Deus te dê um emprego, que Deus facilite a tua vida, eu desejo isso, mas eu quero que você conheça a Cristo, e que esse conhecimento te transforme numa pessoa que ame as outras pessoas, principalmente as que falam mal de você, principalmente as que te perseguem. Isso é Cristo sendo revelado, isso é poder do Espírito Santo para você ser testemunha, isso é o que Jesus prometeu. Amém, amados? Isso é o objetivo da igreja Betel. Se nós não estamos conhecendo a Cristo, se nós não estamos revelando Jesus Cristo, pode ser que nós estamos perdendo tempo. Eu não desejo que ninguém perca tempo. Eu quero que vocês todos conheçam a Cristo, e tenham prazer, e tenham satisfação, e tenham alegria em conhecer a Cristo. Amém? E Paulo fala: eu quero conhecer a Cristo, considero tudo como esterco, a minha vida, a minha vontade, ela foi reconfigurada. Eu quero conhecer a Cristo. E aí ele vai dar duas pernas aqui, ele vai dar duas colunas, ele vai mostrar duas coisas, como que nós podemos conhecer a Cristo. A primeira coisa que ele fala, é conhecer o poder da sua ressurreição, e a segunda coisa é participação em seus sofrimentos. Então, como conhecer a Cristo? Primeira coisa, nós precisamos conhecer o poder da sua ressurreição. Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a compaixão de Cristo, nós conhecemos a humildade de Cristo, nós conhecemos como Cristo amou as pessoas e multiplicou o pão para as pessoas. Nós conhecemos como Cristo amou aquela mulher pecadora e perdoou aquela mulher pecadora. Nós conhecemos como Cristo chorou ao olhar para Jerusalém. Puxa, Jerusalém, como eu queria que você se convertesse. Cristo amou, nós conhecemos essa paixão de Cristo, de se entregar. Nós conhecemos que Ele é manso e humilde de coração. Amém? Nós conhecemos isso. Mas Paulo fala assim: nós precisamos conhecer Cristo hoje. Cristo hoje não é mais aquele nenezinho que a gente vê lá na manjedoura bonitinho nos presépios, né? Cristo hoje não é mais aquela figura humana pendurada na cruz.
Cristo hoje é um Cristo ressurreto, todo poderoso, que tem olhos de chamas de fogo, que te vê por completo, que está sentado à direita de Deus. Cristo que é o alfa e o ômega, Cristo que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo que é o cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá, Cristo que é digno de toda glória, honra e louvor, Cristo que tem o seu rosto reluzente como o sol, que ele é o resplendor da glória de Deus. É esse Cristo que nós precisamos conhecer. Paulo fala, o poder da sua ressurreição, é o Cristo ressurreto que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre todas as coisas. É o Cristo que nos ama, é o Cristo que nos perdoou, é o Cristo que nos ensina sobre humildade, é o Cristo que nos ensina sobre perdão, mas é esse Cristo todo-poderoso, que é a figura, a representação do Deus Pai todo-poderoso. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer, é o Cristo ressurreto. Conhecer Jesus como Ele é hoje, e saber que o poder da ressurreição, saber que nada nesse mundo, dinheiro, fama, pode nos levantar do túmulo. Nada, amados, nada. Você pode ser a pessoa mais rica desse mundo, se não é o poder da ressurreição, você não vai se levantar. Você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo, se não tem o poder da ressurreição, se Cristo não é ressurreto, se Ele não é o Senhor da sua vida, você não vai se levantar. Nós não vamos nos levantar. Nada nesse mundo pode nos levantar do túmulo. Esse é o poder da ressurreição. Bonito, né, gente? Esse lugar. Quem sabe o que é isso? É o Taj Mahal, né? Lá na Índia. Coisa linda, diz que é tudo de mármore, amados. Olha que imagem linda. Ela é simétrica, né? Perfeitamente simétrica. A informação diz, Bastos tem cerca de 20 mil habitantes, né, Michel? Uns 20 mil habitantes. Para fazer essa obra, precisou de 20 mil operários, trabalhando não um ano, não 2. Durante 20 anos, os caras recrutaram uma cidade de Bastos para trabalhar 2 décadas para aprontar isso daí. Estimado em 4 a 5 bilhões de reais. Eu com 100 mil reais faço estrago, amado. Eu com 100 mil reais é um doido, viajando, né? 100 mil reais, 500 mil reais, aí eu saio para viajar mais ainda, 5 vezes mais. 500 mil reais, 1 milhão de reais eu não sei como gastar, não sei, eu vou começar a rasgar a nota. 1 milhão de reais é muito dinheiro. 2 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão é muito dinheiro. Foram gastos 4 a 5 bilhões de reais. Uma cidade de 20 mil operários, durante 20 anos, trabalhando para fazer. É bonito, amados. É considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Mas vocês sabem o que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Isso aí é um mausoléu. O que é um mausoléu? É um túmulo bonito. É um príncipe que fez em homenagem à esposa que ele mais amava. Está lá o corpo da esposa e está lá o corpo do príncipe. Não levanta, não ressuscita, não tem o poder da ressurreição. Nós precisamos conhecer a Cristo. É valioso o poder da ressurreição. Nós precisamos conhecer a Cristo. Temos que ser reconfigurado, nosso coração tem que ser reconfigurado. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a influência do mundo, você pode ter todos os seguidores do Instagram na tua conta,
Você não vai ressuscitar se você não conhecer o poder da ressurreição. Se você não conhecer, se nós não conhecermos a Cristo, se isso não for prioridade na nossa vida, nós não vamos ressuscitar. Nós podemos ter a história mais linda de Bastos, a casa mais linda de Bastos, a família mais Doriana, os novos não vão saber. A família mais perfeita, o filho mais cheirosinho, a filha mais cheirosinha, que tem fitinha no cabelo. Podemos ter esse cara aí, teve um time de 20 mil trabalhadores, né, trabalhando durante 20 anos, não vai ressuscitar, porque não conhece o poder da ressurreição. Mas você, eu, nós, Igreja Betel, nós conhecemos o poder da ressurreição. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. A nossa prioridade é conhecer a Cristo, o poder da ressurreição. E a segunda coisa é uma coisa que é duro da gente pregar. Eu não gosto muito, vou ser muito sincero. Mas Paulo, ele repete isso, ele não fala, ele repete. Se você ler todas as cartas de Paulo, ele repete esse tema, a participação em seus sofrimentos. Gente, eu sou uma pessoa que não gosta de sofrer. Não gosto de sofrer. Vou falar, eu sei que é cansativo que eu estou repetindo, mas quando eu vou andar de bicicleta, quando eu vejo uma subida, gente, aquilo parece que sai a força da alma, assim, e vem uma ira por dentro, de você ver aquela subida e ter que colocar na marcha leve para fazer aquilo, e com o risco de ter que descer da bicicleta e os amigos zoar. E eu não gosto de sofrer. Eu acho que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, né? Mas Paulo está falando assim, participação em seus sofrimentos. Sofrimento na nossa vida é uma coisa necessária. É uma coisa necessária, né? Eu ficava pensando, rapaz, se eu não tivesse nascido, eu não precisava sofrer. Esse é o cúmulo, né? Do cara que não gosta de sofrer. Eu não queria ter nascido não, porque aí não precisava trabalhar, não precisava acordar. Não, amados, nós temos que ter o sofrimento na sua dose em nossa vida, para o nosso amadurecimento, né? Eu coloquei uma figura lá de frutas, porque é uma fruta doce. A árvore, ela tem que passar um certo período de seca. Se ela recebe água sempre, a fruta fica aguada, não retém o açúcar. Isso é comprovado, né? O pessoal que estuda, eles comprovaram isso. A árvore, ela tem que passar frio à noite, né? Para que ela possa se fortalecer, mandar mais vitamina, concentrar o seu desenvolvimento nos frutos. A árvore, ela tem que passar por ventania para fortalecer os seus ramos, os seus galhos, para que ela possa poder frutificar mais e não quebrar os galhos quando os frutos se desenvolverem. Precisamos passar por sofrimentos na nossa vida, né? É um mecanismo do amor de Deus. O sofrimento é um mecanismo do amor de Deus. Ele vai lembrar a gente de que a nossa vida aqui é uma passagem. Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão ter tribulações. O mundo não é maravilha, não podemos ter uma teologia infantil, vai dar tudo certo na tua vida. Não, isso é infantilidade. No mundo nós temos aflições, vocês sabem, nós sabemos. Amanhã é dia de lutar, segunda-feira. Se bobear, hoje já é dia de lutar, não é? No mundo nós temos tribulações, né? É um mecanismo do amor de Deus para trazer maturidade, para aperfeiçoar o nosso caráter, para trazer crescimento para as nossas vidas, né? Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 fala: e não somente isso, mas nos gloriemos também nas nossas tribulações, ou seja, nos nossos sofrimentos. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz perseverança. Amém? Aliás, produz esperança, perdão. Então, a tribulação, ela serve para produzir em nós um caráter aprovado. Amém? Segunda coisa, é o lugar onde o Espírito Santo pode se manifestar. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você vai manifestar isso quando, meu querido?
quando tiver tudo certinho, quando a gente estiver lá no retiro, como é que é? Lá no Shobai, na piscina, aí lá você vai ter que exercitar a mansidão, a alegria. Não, é no perrengue, é quando as pessoas estão te perseguindo, quando as pessoas estão fazendo injustiça contra vocês, quando vocês estão sofrendo, quando nós estamos sofrendo, é a hora de manifestar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se revela ali, na nossa mansidão, no nosso domínio próprio. E é uma oportunidade para revelar Cristo, a nossa última palavra. Nós começamos a falar sobre repetição. Hoje, muita coisa, todo mundo sabe tudo, nós estamos repetindo. E repetição é segurança, amém, amados? Repetição é segurança. Por quê? Porque isso vai resetar, vai reconfigurar a nossa vida. O que é importante para nós, o que é sucesso para nós, o que é prioridade para nós, qual que é o propósito da Betel, nós vamos resetar, nós vamos formatar o HD. Pode ser que muito programa malicioso foi instalado, e aí a gente está correndo atrás de outras coisas que não sejam conhecimento relacional de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Tendo esse conhecimento, só quem conhece é capaz de revelar. Só quem conhece é capaz de revelar. Não queiram revelar se você não conhece. Eu não posso revelar nada para vocês do que eu não conheço, senão eu sou um hipócrita, senão eu sou um fantoche, senão eu sou um tagarela, senão eu sou um cara que fica vendo recorte de Instagram para falar frase bonita aqui na frente. Se tudo que eu falar aqui não ser de conhecimento meu com Deus, eu estou sendo um palhaço, eu estou sendo hipócrita. Só quem conhece a Cristo pode revelar a Cristo. E o nosso propósito como igreja Betel é uma igreja que vê a Cristo, que contempla a Cristo, que é transformado ao contemplar a Cristo e revela a Cristo em palavras, em ações. É a revelação, amados, é o final da nossa palavra. O que o mundo precisa, amados? Resolução ou revelação? O mundo busca a resolução, né? Resolver problema é muito bom, né? Mas Romanos fala que a natureza criada, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, eles têm grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Fala para o irmão do seu lado. Jesus vai ser revelado através da tua vida. É isso, amados. Jesus vai ser revelado através da tua vida, lá na tua faculdade, né? Lá no teu cursinho. É nós, né? Lá no nosso pedal, Jesus vai ser revelado. A gente vai fazer força para mostrar Jesus para os nossos colegas. Lá no seu serviço, Marcel, Jesus vai ser revelado. O pessoal vai olhar para você e falar: rapaz, aquele cara é diferente, trata bem a gente, tem alguma coisa diferente nele. Olha o casamento dele, como é que é. O pessoal vai ver Jesus. Jesus vai ser revelado na sua vida. Né, Cíntia, Michel? O pessoal que está à sua volta, à volta de vocês, vai ver que vocês são diferentes. Vocês não são super-homens, vocês passam por problema, mas alguma coisa, a reação de vocês é diferente, não é igual de todo mundo. O jeito que vocês tratam seus filhos, o Lourenço, a Iris, você vai ver, né, Vá? As pessoas vão ver Jesus na sua vida. Ari, né? A gente está aqui para revelar Jesus. Resolver problema, governo pode resolver problema, não é? Governo pode resolver problema também. Gente rica pode resolver problema? Pode. Gente inteligente pode resolver problema. Nós também podemos resolver problema. Mas você sabe o que o mundo está esperando? É que os filhos de Deus sejam revelados. E aqui tem filho de Deus.
nós vamos revelar Jesus Cristo para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Amém? E é isso, amados, repetição. Tudo que vocês ouviram hoje, vocês já sabem. Tudo, não trouxe nada de novo. Tudo vocês já sabem. Só que é segurança para a gente falar disso sempre. Sempre nós vamos estar falando. Nós precisamos resetar a nossa vida, reconfigurar a nossa vida. O que tem sido importante para a gente? Como é que está a nossa agenda? O que tem no nosso planejamento? Planejamento semanal, planejamento mensal, planejamento anual, planejamento familiar, planejamento empresarial. Conhecimento de Jesus está onde? É prioridade? Só quem conhece pode revelar, só quem contempla pode ser transformado. Amém? E a nossa oração, a minha oração, nós como igreja, nós queremos que Jesus Cristo seja revelado através de nós. Posso ouvir um amém? Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você pode, põe a mão na vida do seu irmão, dá um abraço no seu irmão, se você pode. Você vai orar por ele. Você vai ser instrumento de Deus na vida dele. Você vai interceder por ele, para que Jesus possa ser revelado através da vida dele, através da vida dela. Jesus vai te usar. E nós como igreja, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser resetados, reconfigurados, para que nós possamos conhecer e revelar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer pela tua presença que está sendo tão intensa, palpável, sentida no meio da comunhão. Eu quero te agradecer pela tua palavra, que foi repetida nessa manhã, que trouxe reconfiguração da nossa mente e do nosso coração nessa manhã, que acendeu dentro de nós um desejo, uma prioridade em conhecer o Senhor de uma forma relacional, não só por informações, mas de uma forma verdadeira e relacional. E que através dessa relação com o Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada filho teu dessa igreja, e de todas as igrejas cristãs dessa cidade, eles possam revelar Jesus Cristo, que Jesus que eles vivem, o Jesus que eles conversam, o Espírito Santo que habita neles, possa ser revelado em virtude, em dons, em talentos, em bênçãos, para as pessoas que precisam, para as pessoas que são necessitadas, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão privados da alegria de te conhecer. Pai, usa cada vida aqui para abençoar, Senhor, usa cada vida aqui para amar, a começar no meio da família deles, no meio da nossa família, Pai, que nós possamos amar os nossos familiares, mostrar o seu amor para os nossos familiares, possamos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, possamos amar os nossos maridos, respeitando, incentivando, fortalecendo, intercedendo por eles, possamos amar os nossos filhos, repetindo a tua verdade na vida deles, suprindo suas necessidades, quer físicas, quer emocionais, quer espirituais, que possamos servir os nossos filhos, que possamos nós como filhos honrar os nossos pais, honrar tudo que eles fizeram e mostrar Jesus Cristo para eles. Que na nossa família o Senhor possa ser revelado, que possamos revelar o Senhor aos nossos amigos, para as pessoas que fazem negócio conosco, que estudam conosco, que trabalham, que colaboram junto conosco, que possamos revelar Cristo para eles, que possamos levar uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo, uma palavra de perdão, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Que o teu Espírito Santo possa
colocar em nós essa virtude, colocar em nós essa capacidade de sermos bênçãos na vida das pessoas. É isso que nós pedimos. E que essa comunhão, a comunhão da Igreja Betel, seja uma comunhão verdadeira, onde nós possamos ter a prioridade de conhecer o Senhor e revelar o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Erga suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e para sempre. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Um abração, um ótimo domingo para todo mundo. Uma ótima semana. Amém.